Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns pontos desta narração para reflexão sobre a Imaculada Conceição de Maria. O Evangelho põe um contexto falando do tempo. No 6º mês, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem chamada Maria. 6º mês, do quê? O próprio Evangelho responde a essa pergunta porque ele traz aquilo que foi narrado antes. No final do Evangelho nós encontramos: este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, 6 meses já da gravidez de Isabel. A história que vem antes e que dá o contexto desta anunciação do anjo Gabriel a Maria é a gravidez de Isabel, que também foi pré-anunciada pelo mesmo arcanjo São Gabriel. Então, no 6º mês, quer dizer que a história de Jesus e a anunciação entram como que no contexto desta gravidez de 6 meses. Há uma virgem. Este é um dado muito importante. A virgindade de Maria não é apenas um conceito moral para falar de uma pureza extraordinária, mas, sobretudo, a virgindade de Maria expressa a ação de Deus, a sua concepção virginal. Quer dizer, o menino que ela concebe não é a ação humana, mas é a ação de Deus. Neste Evangelho nós encontramos 3 momentos em que podemos dizer que Maria tem ações. 3 ações ou reações de Maria diante do acontecimento. A primeira delas era: Maria pensou, Maria refletiu, Maria meditou. De fato, no mesmo Evangelho de São Lucas, pelo menos mais 2 vezes, nós vamos encontrar uma expressão muito bonita de que Maria guardava todos esses acontecimentos
meditando no coração. Maria pensava: não se trata de um ser passivo que recebe tudo sem questionar, sem cogitar nada, sem meditar. Então diz o texto: Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação do anjo. Como é importante para o ser humano diante de Deus a meditação. Como é importante refletir sobre o significado dos acontecimentos. Qual é a expressão de Deus através dos acontecimentos da nossa vida. Isso deveria ser uma prática para nós. Constantemente deveríamos nos perguntar, vendo a nossa história, sobre que significado pode existir nos acontecimentos da nossa vida, sobre a vontade de Deus a nosso respeito. Essa é a primeira ação de Maria. A segunda ação de Maria é: Maria questionou. Maria perguntou. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Como acontecerá isso? Aqui a gente faz uma comparação com a anunciação do anjo Gabriel a Zacarias no templo, o pai de João Batista. É curioso que lá, quando Zacarias questiona, esse seu questionamento é visto pelo anjo como falta de fé, como desafio a Deus. E Zacarias é castigado. Dali para frente ele ficará mudo, diz o anjo Gabriel, porque você não acreditou na palavra que eu acabei de dizer. Qual é a diferença do questionamento de Zacarias, que teve a sua pergunta vista como falta de aceitação, falta de acreditar no anjo, e o questionamento de Maria, que não é visto dessa maneira? Lá se diz que Zacarias perguntou: como terei certeza dessas coisas? Aqui Maria pergunta: como acontecerá isso? Como terei certeza? Então Zacarias submetia, colocava à prova o acontecimento narrado pelo anjo. Como é que eu posso ter certeza? Qual é a prova que você me dá disso? É diferente do que Maria pergunta: como isso vai acontecer? O Senhor disse que vai acontecer, eu acredito. Mas só para saber, como será? Porque é um pouco difícil de compreender se eu não conheço homem algum. E então o anjo explica. Como é importante, além de pensar, como é importante questionar. Como é importante ser sincero na nossa dúvida. Deus não nos recrimina porque nós pensamos, não entendemos e perguntamos. Porque nós temos dúvida. Ter dúvida não é sinônimo de não ter fé. O fechamento é a falta de fé. Maria está disposta a fazer o que o anjo diz, mas ela não está entendendo como isso vai acontecer. Zacarias queria ter uma segurança de que o que o anjo dizia iria acontecer de fato, iria se realizar. Então Maria perguntou. E a terceira ação de Maria, Maria respondeu. A resposta é: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, recapitulando essas três ações ou reações de Maria. Maria pensou, Maria perguntou, Maria respondeu.
Que exemplo a mãe de Jesus nos dá de nós lidarmos com os desígnios misteriosos de Deus na nossa vida. Também nós ficamos perturbados diante do que a vontade de Deus pode provocar em nós, do que Deus pode esperar de nós. Também nós não entendemos como as coisas podem se realizar se as nossas forças humanas são tão pequenas. Também nós devemos dar a nossa resposta, porque Deus espera que sejamos seus colaboradores. E se nós podemos ser servos, escravos de Deus, Ele conta que nós o façamos por opção nossa e não por imposição deles. Assim como aconteceu com Maria, para que a obra de Deus se realize também através de nós, se realiza conosco também, e por isso Maria é um ótimo modelo para quem quer fazer a vontade de Deus. Rezemos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo. Concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.